amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta videoaula, essa sobre funções da comunicação interna. Para começar, eu gostaria de apresentar esse gráfico e mostrar para vocês aquilo que nós vamos discutir enquanto funções da comunicação interna. A primeira função é de investigar, a segunda de orientar. A terceira função, animar e coordenar. A quarta função, formar. A quinta função, organizar campanhas. E a sexta e última função que vamos discutir é a de informar. A primeira função da comunicação organizacional a ser discutida é a de investigar, escutar e monitorar os ambientes internos. É muito importante a gente entender que a função de investigação é essencial para a comunicação interna se estabelecer com qualidade. É preciso que a gente conheça os ambientes internos, é preciso que a gente conheça profundamente os públicos internos, é preciso que a gente entenda quem são os públicos que nós vamos trabalhar. E é preciso que a gente entenda qual a cultura dessa organização, a cultura interna, para que a gente possa pensar adequadamente os processos de comunicação. Portanto, a investigação, o monitoramento e a pesquisa permanentes é preciso se estabelecer como prática da comunicação interna. Portanto, investigar é a nossa primeira função primordial. Vamos dar alguns exemplos de como podemos fazer isso de forma qualificada. Podemos inicialmente criar instrumentos para ouvir os públicos internos. Podemos criar ouvidoria interna, podemos criar outros instrumentos como caixa de sugestões internas ou qualquer outro instrumento de entrada que possibilite esses públicos internos a contribuírem, a dizerem o que pensam, a falarem para a organização os seus desejos, aquilo que te incomoda ou dar alguma sugestão para a organização. Isso é muito importante. Escutar, portanto, é algo essencial, mas precisamos criar formas de escutar sistemáticas e adequadas e, sobretudo, que nos tragam informações qualificadas. Em geral, é importante pensar de que os meios formais têm menos chances, muito menos chances, de trazer informações qualificadas a respeito do que essas pessoas pensam do que os meios informais. Então, além de estabelecer aqueles instrumentos formais, como ouvidoria, caixa de sugestões, etc., como eu citei, é importante também que você, como profissional de comunicação, circule de modo informal sobre as equipes, conversas informais, encontros em ambientes descontraídos, como o espaço do cafezinho, como o espaço... Tem algumas empresas que têm hoje em dia o fumódromo, né, para os fumantes, em espaços em que as pessoas estejam mais à vontade para dizerem o que pensam, sem pensar no que seria politicamente correto, né? Talvez criar algo como um espaço para um happy hour na sexta-feira, onde as pessoas se descontraem, dizem o que pensam, conversam sobre o trabalho, mas de modo descontraído, seja uma forma interessante de fazer isso acontecer. Uma outra coisa que é preciso é o monitoramento permanente. É preciso se monitorar o processo interno, tudo o que acontece na empresa o tempo inteiro. O trabalho da comunicação interna, eu diria que pelo menos 1/3 do trabalho prático é exatamente perdido nesse monitoramento, né? Você precisa... Perdido não, desculpe. Ganho desse monitoramento. Porque é preciso que a gente faça esse monitoramento permanente, porque é dele
que surgem as possibilidades de ações adequadas para atingir, qualificar, satisfazer e engajar esses públicos internos. Passemos então para a segunda função estratégica da comunicação interna, que é a de orientar. Orientar, do ponto de vista da comunicação interna, significa comunicar para engajar. Significa fazer com que os funcionários se engajem no processo, não só no processo do seu trabalho, e se integre com a sua equipe e outras equipes da organização para fazerem o seu trabalho com maior qualificação, mas também no processo da própria comunicação que a empresa estabelece. E é preciso que a gente entenda que funcionários engajados geram mais lealdade para a empresa, geram mais produtividade para a empresa, quase sempre pensam melhor e, portanto, lembram, têm insights de coisas importantes que podem melhorar o processo e fazer com que a empresa possa inovar nas suas práticas. Funcionários engajados geram mais satisfação para o consumidor. Isso porque, quando ele trabalha melhor, ele consegue lidar com o consumidor de uma forma mais interessante. Se ele está satisfeito, ele passa essa satisfação do seu contato com os consumidores e, obviamente, atende melhor e satisfaz ao consumidor de uma forma melhor. E lembrem-se que todo esse conjunto de coisas que um funcionário engajado gera para a organização, ela faz com que também se gere lucro, que todo mundo sabe, para uma empresa privada é a essência de todo o processo. Uma empresa que não dá lucro é uma empresa fadada ao insucesso, à falência e, portanto, a não existir. E como podemos fazer para orientar, para cumprir a função da comunicação interna de forma adequada, de modo que a gente comunique para o engajamento? Bom, usando esse gráfico, a gente pode ver que existem formas diferentes. A gente pode atuar do ponto de vista do engajamento em várias interfaces diferentes. Nós podemos, através dos próprios meios de comunicação, trabalhar com campanhas, utilizar os canais de informação disponíveis e também com a comunicação direta, face a face. Nós podemos, através do discurso de construção de cultura organizacional, trabalhar o engajamento dele com a missão, visão e valores da organização. E também buscar o seu reconhecimento através de fornecimento ou indicação para a organização de fornecimento de benefícios, segurança e saúde, treinamento qualificado, plano de carreira, ou seja, uma forma dessa pessoa ascender ou continuar ascendendo dentro do seu trabalho, dentro da empresa, remuneração adequada e também infraestrutura de trabalho para esses empregados. Quando isso acontece, você consegue dar orientação para a comunicação e para o engajamento. Quando isso acontece, cumprimos então a função de orientar, de comunicar para o engajamento que a comunicação interna tem como função principal. Vamos falar um pouco agora sobre a função de animar e coordenar. Animar e coordenar é construir redes de colaboradores com fins informativos, de conhecimento do clima social e do ambiente de trabalho. Para animarmos e coordenarmos uma equipe interna, é preciso que a gente engaje essas pessoas em processos, em grupos, em redes de informação. Por exemplo, a gente pode criar grupos
para lidar com situações específicas. Por exemplo, um exemplo muito comum e bastante conhecido, a criação de um comitê de crise. Isso é uma forma de animar e coordenar um determinado grupo para uma determinada função específica da organização. Nós podemos criar grupos temáticos a respeito dos objetivos organizacionais. Por exemplo, a gente pode ter grupos de vendas, né, de vendedores que se reúnam para discutir temas de vendas. A gente pode ter grupos de coordenadores que se reúnam para discutir estratégias e táticas de como coordenar equipes. A gente pode engajá-los em processos de informação, né, que possam contribuir para a gestão da comunicação organizacional e fazer com que isso possa influir positivamente na comunicação que se faz internamente. Para a criação dessa rede de colaboração, desses grupos de informação, esses grupos que possam gerar conhecimento e informação qualificada dentro da organização, é preciso que você conheça as equipes que tem. Os grupos de afinidades não podem ser apenas formados pela área que atuam, mas por interesses diversos que esses grupos têm. Então, é preciso que se conheça profundamente o grupo de trabalho para se poder criar esses grupos de informação, esses grupos que vão gerar informação qualificada, que vão gerar conhecimento, né, da institucionalidade, que vão gerar conhecimento institucional para a tomada de decisão da organização. Então, além de pensar nas suas afinidades por área de trabalho ou por setores, é preciso que conheçamos também aspectos sociais, aspectos religiosos, uma série de outros aspectos que esses públicos internos possam ter e que interessem para a gente na formação desses grupos. Partimos agora para a função de formar. Formar, do ponto de vista da comunicação interna, é favorecer o aperfeiçoamento e as capacidades de comunicação desses públicos internos. Nós precisamos entender como cada grupo ou cada público, cada grupo desse que identificamos como público estratégico interno, como cada um desses grupos se comunica, quais são as suas necessidades reais, quais são os tipos de instrumentos que eles utilizam e que poderiam utilizar para uma melhor comunicação. É preciso fazer esse trabalho específico com cada grupo e qualificá-los para atuar com esses instrumentos, com essas mídias mais adequadas à qualificação do seu trabalho. Então, o trabalho de formar para a comunicação interna é essencial. Eu diria que, com certeza absoluta, essa função da comunicação interna, que é de tornar cada membro da equipe interna de uma organização parte da comunicação interna, é essencial. Uma das formas que temos de cumprir a função de formar adequadamente é exatamente dando treinamento na área de comunicação, descobrindo quais são os instrumentos que cada grupo vai utilizar no dia a dia e buscando treinamento qualificado para uso desses instrumentos, canais e mídias de forma adequada. Então, nós podemos abrir mão de instrumentos como workshops, né, que são cursos interativos. Nós podemos criar ou trazer palestrantes ou conferencistas qualificados no tema que nós vamos trabalhar de comunicação para esses grupos. Ou, se no próprio grupo interno, na equipe de comunicação da organização, existir pessoas qualificadas para esse treinamento, fazer com que isso aconteça, né?
nós podemos criar meios interativos e, ultimamente, inclusive, tem um instrumento que eu acho fantástico, que engaja as pessoas e que é um tipo de formação que acontece de uma forma interessante, porque tem um lúdico, né, muito presente, que são criar jogos que formem, que qualifiquem, que levem informação e conhecimento de uma forma interativa e lúdica para os públicos. E, obviamente, da mesma forma que isso a gente pode fazer com os públicos externos em diversas formas, táticas e estratégicas, nós também podemos usar isso para os públicos internos. Então, lembre-se, formar não é apenas passar informação, mas formar é qualificar essas pessoas e não importa o modo que vai fazer isso, contanto que seja eficaz, que você consiga fazer com que as informações que essas pessoas precisam ter sejam obtidas. E mais do que isso, que elas consigam desenvolver o seu trabalho, se comunicar bem com os outros públicos que ela precisa de forma qualificada. Então, essa função de formação é também mais uma função essencial da comunicação interna. Partimos, então, para falar um pouco sobre a função de organizar campanhas. Organizar campanhas significa melhorar processos ou clima organizacional. Quando criamos campanhas internas, a gente tem que ter objetivo específico. Nunca crie uma campanha interna genérica, que sirva para tudo. Porque quando nós não temos especificidade no objetivo da nossa campanha, muito dificilmente conseguiremos êxito. Um exemplo. Se você descobriu, de alguma forma, que existe algum tipo de clima negativo nas relações interpessoais de algum grupo ou de alguma equipe interna, e você deseja fazer uma campanha para mudar esse comportamento, seja específico. Busque a mudança de comportamento específica que você deseja para aquilo. Não fale de comportamento de forma genérica, mas foque naquele problema exato que você tem. Mas as campanhas não servem apenas para a questão do clima organizacional, mas serve também para melhorar processos. Por exemplo, a gente pode criar, inclusive de modo interativo, que busque o engajamento, uma campanha interna de participação dos públicos internos nos seus processos de trabalho, né? Por exemplo, a gente pode ter uma campanha interna para que todos os grupos de todas as áreas ou de áreas específicas que você entende que pode melhorar a produtividade, processos e etc., que essas pessoas passem a dar sugestões sobre melhorias do seu processo de trabalho. Perguntando, por exemplo, o que você acha que poderia ser melhor no seu trabalho? O que você acha que poderia ser implementado na empresa para que o seu trabalho seja feito de uma forma melhor, né? Então, essa seria uma campanha de participação, de engajamento, que coloque em prática essa função, né, muito importante de organizar campanhas, né, para exatamente melhorar tanto os processos quanto os climas organizacionais. Ao organizar uma campanha como essa, ou seja, cumprir essa função da comunicação organizacional, você também está contribuindo para a consecução de vários objetivos da comunicação organizacional, conforme vimos em videoaula já passada. Passemos então agora à última função que vamos discutir da comunicação interna, que é a função de informar. A nossa perspectiva de informar era usar as técnicas de comunicação interna para dar respostas às necessidades de informação dos públicos internos.
Aqui nós estamos dizendo que é preciso resposta para cada necessidade, para cada demanda dos públicos internos da nossa organização. A gente não pode deixar de responder, de dar informação, de levar informação qualificada para cada coisa que se levante na empresa internamente. Então, se existe uma dúvida sobre um processo, nós temos que pensar como é que podemos dirimir essa dúvida. Se é através de um manual, qualificação do manual daquilo dali, se for uma coisa técnica, é uma questão de informação pessoal, então como é que a gente pode fazer isso chegar às pessoas? É preciso que a gente crie um instrumento, institucionalize um instrumento para isso, é preciso que a gente requalifique algum canal para dar conta disso? Não importa. O que importa é que a gente precisa dar resposta a cada demanda informacional que os nossos públicos internos trazem no seu dia a dia. Então, no seu dia a dia, eles trazem demandas e a gente precisa dar conta dessas demandas informacionais, porque é função precípua da comunicação interna bem informar aos seus públicos internos. E essa videoaula sobre as funções da comunicação interna fica por aqui. Convido agora você a assistir a nossa videoaula sobre fatores que influenciam na qualidade da comunicação interna. Até lá!